Quando a gente consegue compreender a fundo as palavras do Mestre, o nosso entendimento se abre e começamos a ver a verdade e o poder que há em cada revelação. Toda palavra que saiu da boca do Senhor, ela traz consigo um poder fenomenal para realizar o milagre em nossa vida, desde que venhamos a compreendê-la e tomar posse dela. O versículo que nós vamos estudar hoje, eu já falei um pouco sobre ele no vídeo denominado Ande na Luz de Deus. Nesse vídeo eu dei uma explicação sobre esse versículo. Eu publiquei ele alguns meses atrás, mas como Deus sempre nos ensina coisas novas, vamos voltar hoje neste mesmo versículo porque tem um tesouro muito grande enterrado aí. O versículo é o de número 12 do Evangelho de João. O Senhor Jesus nos dá uma revelação muito importante, que se você conseguir entender e receber no seu coração isto que vai ser explicado, então você vai conseguir se libertar dos problemas que há anos vem te afligindo e vem te oprimindo. Me dá um minutinho só que eu já volto para falar sobre este versículo. Deixa eu procurar aqui, só um minutinho. Muito bem, está escrito em João capítulo 8, versículo 12. Diz assim: Falou-lhes Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos entender o que ele disse. Ele disse: Eu sou a luz do mundo. Luz no sentido bíblico, eu já expliquei que significa conhecimento, entendimento espiritual, sabedoria. Ao dizer isso, Jesus estava se declarando como sendo ele a fonte de toda a sabedoria que governa não só este mundo, mas todo o universo. O Pai deu a ele todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra, conforme está escrito em Mateus 28, 18. Desta forma, todas as coisas visíveis e invisíveis, quer seja na terra, quer dizer neste mundo, ou no céu, que quer dizer no mundo espiritual, toda a sabedoria, todo o conhecimento e toda a autoridade e todo o poder pertencem ao Senhor Jesus. Eu disse todo. Todo o poder, toda a autoridade, toda a sabedoria, todo o conhecimento. Não há nada, absolutamente nada neste mundo, nem no mundo espiritual, que Jesus não saiba ou não possa fazer. Tudo está debaixo da autoridade e poder dele. Ele é a luz do mundo. E ele disse: Quem me segue não andará em trevas. Preste atenção. Nunca Jesus disse algo que fosse mentira. Ele nunca enganou quem quer que seja e nunca o fará, porque conforme está escrito em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por um acaso, tendo ele dito, não fará? Ou havendo ele falado, não cumprirá o que falou? Jesus disse ainda em Marcos 13, 31, Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É aqui que eu quero meditar com você, onde ele falou: Quem me segue não andará em trevas. Preste atenção. Se você tem vivido doente, dependente de remédio, tem vivido preocupado, tem vivido sem paz, sem alegria, não tem dinheiro suficiente para desfrutar de uma vida confortável, está sendo humilhado, vive envergonhado de tudo, tudo que você pensa em fazer não dá certo, os seus sonhos não se realizam, sua vida não vai para frente, então você está andando em trevas. Mas Jesus disse: Quem me segue não andará nas trevas. Ainda que você não queira assumir, você ainda está andando em trevas. O Senhor Jesus deixou bem claro. Vamos repetir aqui. Ele disse: Quem me segue não andará em trevas. O que ele está dizendo aqui?
Ele está dizendo que se você o seguir, você não vai mais viver doente. Ele está dizendo que se você o seguir, você não vai mais levar uma vida miserável. Pelo contrário, você vai ter abundância. Ele está dizendo que se você o seguir, as preocupações não vão mais tirar sua paz. Os problemas não vão mais roubar a sua alegria. Você não vai mais viver envergonhado, sendo o opróbrio dos vizinhos. Você não vai mais passar pela vida sem se realizar. Muito pelo contrário. Conforme está escrito em Jó, capítulo 22, versículo 28, determinando algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. A palavra de Deus, ela não falha. Ela é o próprio Deus. A palavra é o próprio Deus. Ela é a autoridade máxima na terra e no céu. No nosso mundo aqui e no mundo espiritual. A palavra é a autoridade máxima, porque ela é Deus. Então preste atenção no que Jesus disse. Presta bem atenção. Ele disse: quem me segue não andará em trevas. Se você seguir Jesus, você vai se libertar dessas trevas que pairam sobre a sua vida. No livro de Isaías, capítulo 55, o Senhor Deus lhe manda um recado. Ele diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Toma posse dessa palavra. O que é tomar posse da palavra? É você assumir que Deus está falando isso para você. É você ouvir e colocar isso no coração e não abrir mão disso. Agora é a hora de você buscar a Deus. Agora é hora de você tomar uma decisão de ouvir e atender o que Deus fala com você. Deus diz o seguinte: como é que eu vou seguir Jesus? Você tem que entender isso para saber como é que se segue Jesus. Ele falou: quem me segue não andará em trevas. Então você precisa seguir ele. Mas como é que você vai seguir? Preste atenção. Aqui no livro do profeta Isaías explica como é que você deve seguir Jesus. Está escrito assim, versículo 7, capítulo 55, versículo 7 de Isaías. Diz: deixe o ímpio o seu caminho. Para de ser ímpio. O que é ser ímpio? Ser ímpio significa você estar contrário ao que ensina a palavra de Deus. Tudo que não é piedade é impiedade. Tudo que você faz contrário àquilo que Deus manda, você está agindo impiamente. O homem maligno, diz a palavra, deixe os seus pensamentos. Então esses pensamentos maldosos que você tem, pensamento mal a respeito de outras pessoas, desejo de fazer o mal, tudo isso você tem que deixar. E diz a Escritura: volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte para o nosso Deus, porque ele é generoso em perdoar. E Deus diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Preste atenção no que Deus está dizendo. Do mesmo jeito que a chuva e a neve descem sobre a terra e rega a terra e faz a terra produzir, assim também é a palavra que sai da boca dele. Ela não vai voltar para ele vazia, mas quando ela é enviada ao seu coração,
ela traz consigo o poder para fazer a obra que Deus determinou que seja feito. Aquilo que está escrito, a palavra tem o poder para fazer aquilo cumprir na sua vida. Então Deus diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, quer dizer, o que me satisfaz, o que eu quero que faça, e prosperará naquilo para que eu a enviei. A palavra de Deus, ela é imutável, não muda. Uma vez proferida, ela tem poder para realizar o que Deus determinou. Uma vez que Deus falou, aquela palavra que Ele falou vem com poder para realizar aquilo que Ele falou, aquilo que Ele determinou. E ela tem uma autoridade divina para se autocumprir. Sempre que você lê na Bíblia, esforce para entender a mensagem que Deus está falando com você. Porque se você não entendeu o que Ele falou, você leu, aquilo não passou de palavras bonitas para você. Mas se você entendeu o recado de Deus no coração, aquelas palavras são o poder de Deus para fazer de você uma bênção. Vamos voltar ao versículo que nós estamos estudando e vamos ler de novo. Diz assim, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Jesus falando. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. O diabo é mentiroso e ele vai fazer de tudo para desmentir a palavra de Deus na sua vida. Enquanto você não assumir que o que Deus disse é verdade, enquanto você não assumir aquilo com fé, Deus falou, é isso, está falado. Enquanto você não assumir isso e não determinar que o capeta se retire com as mentiras dele da sua vida, ele vai continuar te enganando e fazer você continuar pensando que a palavra de Deus não funcionou para você. A palavra de Deus, ela sempre funciona. Você tem que assumir. Se Deus falou isso é pau, é pau. Não importa o que eu estou vendo. Se eu estou vendo uma borracha, é pau. Deus falou, é pau, é pau. É pedra, é pedra. Não importa o que eu estou vendo. Se eu estou vendo um pedaço de isopor, Deus falou, é pedra, é pedra. Tenho que assumir que é. Porque o diabo vai tentar me mostrar uma coisa diferente. Por exemplo, quando a palavra de Deus diz, no livro do profeta Isaías, que Jesus tomou sobre ele as nossas enfermidades e levou sobre ele, e que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados, isso é verdade. Então o diabo vai tentar mostrar que eu estou doente, ele vai botar uma dor no meu corpo, um sintoma de uma doença. O que eu tenho que fazer? Falar eu estou doente? Não. Eu tenho que falar eu fui curado pelas feridas de Jesus. Porque Jesus falou, é pau, é pedra, é pedra. Falou, foi curado, fui curado. Jesus levou minha doença, Jesus levou minha doença. Eu tenho que assumir essa verdade. Quando eu assumo, a palavra se cumpre na minha vida. Mas enquanto eu achar que não é bem assim, que ainda não aconteceu, não vai acontecer. Porque Deus chama a existência as coisas que ainda não são. Quando Deus disse, haja luz, não tinha nada. E houve luz. Quando ele pegou o pó da terra, juntou ali e falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, aquele barro virou homem. Não era nada ainda. Então preste atenção. Vou voltar a dizer que o diabo é mentiroso. E ele tudo vai fazer para desmentir a palavra de Deus na sua vida. Enquanto você não assumir que o que Deus disse é verdade, o capeta vai continuar te enganando. E você vai continuar vivendo nas trevas. O diabo inventa doença e faz você sentir os sintomas. Ele coloca preocupações, ele amarra a sua vida financeira para não deixar você prosperar. E ele obriga você a fazer coisas e a dizer coisas das quais você vai se arrepender mais tarde. Ele tenta de tudo para você não acreditar na palavra de Deus e pensar que Deus não está te abençoando.
quando na verdade Deus já te deu a bênção. Quando ele fala, quando ele dirige a você uma palavra, aquela palavra tem o poder para realizar a bênção, para cumprir a bênção na tua vida. Então ele já te deu. Quando ele te dá a palavra, ele te deu a bênção, junto com a palavra que ele falou no seu coração. Mas porque você não creu, o diabo tem tirado essa bênção de você. Preste atenção que eu vou tornar a te explicar. Eu vou tentar ser o mais claro possível para ver se você consegue entender. E se você entender isso que eu vou explicar, nunca mais você vai perder bênção. Preste atenção aqui. O segredo é ter fé. Ter fé é assumir de todo o coração o que Deus falou. Se Deus falou é assim, é assim. Eu tenho que assumir e não deixar de modo algum o diabo me enganar. Por exemplo, hoje nós estamos lendo aqui que Jesus disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem foi que falou isso? Jesus. Se Jesus falou, não tem sombra de dúvida. Aquilo que saiu da boca de Deus é. Então Jesus disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que você precisa fazer então? Você precisa assumir o que ele disse. Você segue Jesus? Então você não andará em trevas. Assuma isso. Só isso? Só isso. Acabou. Quando você assume a palavra que Deus disse, ela se cumpre na sua vida. Vou explicar melhor. Digamos que você tem algum vício. Fumo, álcool, drogas, remédios, atos ou pensamentos imorais, etc. Você assume então que Deus disse o seguinte: quem me segue não andará em trevas. E você então diz para você mesmo: de hoje em diante eu não ando mais nas trevas, porque eu sigo Jesus. Aí vem a vontade de fumar. Você repete: eu não ando mais em trevas porque eu sigo Jesus. E não fumo. Vem a vontade de tomar uma cervejinha. Você repete: eu não ando mais em trevas porque eu sigo Jesus. E não bebe. Não pega a bebida. Você tem que repetir essa palavra. Você tem que confessar a palavra de Deus. É assim que se vence. Aí vem o sintoma de uma doença. Você faz o quê? Você ora, repreende aquela doença, chama ela pelo nome, diz para ela: eu não ando mais em trevas porque eu sigo Jesus. E manda a doença embora em nome de Jesus. Você se apossa da palavra de Deus e vai agindo pela fé. Dentro de pouco tempo você vai ver que a doença foi embora, os vícios se foram, os problemas se acabaram, o dinheiro começou a aparecer, a alegria começa a envolver o seu coração. Você começa a andar na luz da vida. Isso começa a ter prazer de viver. É assim que se toma posse da bênção de Deus. Quando você pega aquela palavra que Deus falou, assume aquilo, toma aquilo como uma arma e começa a enfrentar o inimigo com ela. Os vícios são inimigos seus. Eles vão te destruir. Então você começa a enfrentar os vícios com a palavra de Deus. Conforme eu já expliquei, veio a vontade de fumar, você vai dizer: eu não ando mais em trevas porque eu sigo Jesus. Ele falou: quem me segue não andará em trevas. Então se eu sigo ele, eu não ando em trevas. Repreende aquilo e deixa a vontade bater na porta do seu coração, mas você não vai ceder para aquela vontade. Você agora não anda em trevas porque você segue Jesus. Veio o sintoma da doença, não deixa se abater, não deixa a doença te abater, não deixa te desanimar, não deixa aquele problema te derrubar. Você vai derrubar ele, como Davi fez com o gigante Golias. Você vai tomar posse da palavra de Deus. Se você lembra, Davi pegou a pedra e atirou no gigante. A pedra é Jesus, a palavra. Pega aquela palavra que tem nela o poder para vencer o mal e derruba aquele problema. Você vai dizer para ele: eu não ando em trevas porque eu sigo Jesus. A doença vai desaparecer, vai ter que fugir de você. Seja forte, seja corajoso, assuma a palavra de Deus na sua vida. É assim que você toma posse da bênção. Sempre que você lê a Bíblia, aquilo que você entender que Deus falou com você, você tem que tomar posse e começar a confessar o que Deus disse.
Porque toda palavra que saiu da boca dele não volta para ele vazia. Ela tem que se cumprir na sua vida. E ela vem com o poder para realizar a obra na tua vida. Mas se você não tiver fé, se você não se apossar dela, se você não empunhar a palavra como se empunha uma arma e partir para cima do seu inimigo com aquela certeza de que a palavra é poderosa para te dar a vitória, você não vai ser vencedor. A palavra veio para cumprir na sua vida. Você tem que reter ela no seu coração. Retenha no seu coração o que Deus diz. E quando o mal vier te afrontar, faça como Jesus fez. Diga para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito. Depois você lê em Mateus capítulo 4 sobre a tentação de Jesus, como é que ele expulsou Satanás. Se você fizer assim, se você agir conforme Deus disse, citando a palavra e não abrindo mão dela, veja o que vai te acontecer. Vamos ler no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 12, o que é que vai te acontecer quando você começar a agir conforme Deus disse, citando a palavra dele, não abrindo mão daquilo, porque aquilo tem poder para mudar a sua vida. Veja o que Deus disse no Isaías 55, capítulo 12. Está escrito assim: pois com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Olha que coisa maravilhosa. Quando você começar a tomar posse da palavra que Deus falou no seu coração e a agir conforme aquela palavra, por onde você passar, os montes vão romper em cântico diante de você. As árvores vão bater palma para você. Isso espiritualmente falando. Em lugar do espinheiro na sua vida, vai crescer a faia. Em lugar da sarça, crescerá a murta. Em lugar do capim, vai crescer a verdura, o mantimento. Em lugar das dificuldades, vai brotar a abundância. É isso que Deus promete. É isso. É isso que Deus quer fazer de você. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará. Isso, quando isso acontece na sua vida, isso é para a glória de Deus. É para louvor do nome dele. E é um sinal eterno que nunca se apaga. Deus se alegra em ver você vencer, em ver você prosperar, em ver você ser um vitorioso sobre o inimigo, agindo com a palavra que ele te deu. É isso que você precisa entender. Vamos orar agora e assumir o que Deus nos revelou? Então feche os olhos, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, as tuas palavras são fiéis e verdadeiras. Passarão os céus e a terra, mas o que o Senhor disse permanece para sempre. E o Senhor Jesus disse: quem me segue não andará em trevas. Ah, meu Pai, quem te segue não pode viver entrevado, não pode viver doente, não pode viver na miséria, não pode viver escravizado pelos vícios. Quem te segue não pode viver na imoralidade, não pode viver com dores, não pode viver com preocupações, não pode viver aflito por coisa alguma. Quem te segue precisa ter saúde, precisa ter paz, precisa ter alegria. Pai, essa pessoa que está orando comigo precisa provar e ver que o Senhor é bom
e que a sua benignidade dura para sempre. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, envie agora o teu anjo na casa desta pessoa, ou onde quer que ela esteja agora. Pai, toca nela com o teu poder, para desfazer toda a obra do diabo na vida dela. Eu faço uso agora da autoridade que o Senhor me concedeu em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, eu amarro todo o espírito de enfermidade, todo o espírito do medo, da ansiedade, da amargura, da aflição. E eu digo a você, demônio que tem colocado pensamentos ruins na mente desta pessoa, você que está colocando desânimo, você que está colocando o sentimento de derrota, você que está agindo na vida dela, na mente dela, em nome de Jesus você está amarrado agora. Eu te proíbo de continuar agindo nesta vida. E eu te mando que saia agora desta pessoa. Saia com toda a tua enfermidade, com toda a tua doença, com todo o tumor, com todo o caroço, com todo o problema nas glândulas, no sangue, nos nervos, nos ossos, nas cartilagens, na pele, em qualquer outro órgão e em qualquer lugar que você esteja tocando nela. Em nome de Jesus, sai, sai, vai embora, desapareça com a sua doença, com suas enfermidades. Pega tudo o que te pertence e saia em nome de Jesus Cristo. Eu te ordeno para a glória de Deus. Diga graças a Deus. Deus te abençoe.